Bem, voltamos com o argumento e a nossa conversa com o cardiologista paraense, porém atuando em São Paulo, Diandro Mota. Doutor Diandro, eu lhe perguntava no bloco anterior sobre esta indústria que hoje existe em torno de stent. A gente ouve falar muita coisa, estão colocando stent em todo mundo. Stent é um grande negócio, quem vende stent é assim por diante. Isso é verdade? Infelizmente, Bona, não é mentira, né? A gente sabe que, às vezes, determinado dispositivo que surge na medicina passa a ser utilizado em cenários que não deveria. Não é que ele é uma ferramenta que não deveria ser utilizada em situação nenhuma. A gente só tem que selecionar muito bem qual é o caso que merece, sim, colocar um stent ou mesmo uma cirurgia. Isso vale também para a cirurgia de peito aberto, que a Agora, o gente stent conhece. afastou muito a questão da cirurgia, né? As pontes de Sim, safena mamária e assim por diante, isso foi bem afastado, né? exatamente. Teve uma evolução muito grande dos dispositivos implantáveis, entre eles o stent, e que facilitou muito a abordagem com cada vez mais segurança, colocando stents mais modernos que conseguem liberar medicação para evitar que a placa volte a crescer. Isso é super interessante. Agora, onde que entra essa questão de indústria de stent, colocar stent de maneira desnecessária? Isso não é só no Brasil, tá? A gente fala do Brasil, mas acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma blacklist, todo ano eles colocam, são divulgados o nome dos médicos que passam a ter o seu direito de atuar como cardiologistas proibido, baseado em investigações que são feitas e encontrados procedimentos desnecessários, como implante de stent em situações específicas. E por que isso acontece, Bona? Para todo mundo que está ouvindo entender, quando a gente fala de coronária, que é o vaso que leva sangue para o músculo do coração, a gente não pode pensar somente como um cano que está parcialmente ou quase totalmente obstruído e que a gente precisa tirar aquela obstrução de lá. Não funciona dessa maneira, tá, pessoal? A gente tem que levar em consideração a anatomia, mas além disso, a gente precisa levar também em consideração a função. E quando eu falo de função, o que que é? Você pode ter um vaso com 70% de obstrução, Bona, mas é possível que o sangue esteja chegando exatamente da maneira que você precisa, até mesmo quando você está fazendo um esforço físico. E você não tem necessidade de mexer nesse vaso, principalmente se for uma placa de gordura que não tem característica nenhuma de mau prognóstico, não tem característica nenhuma de malignidade, de que ela vai romper, de que ela vai complicar. Então, cada caso tem que ser avaliado com muita cautela, primeiro, não somente em relação ao quanto de obstrução está ocasionando, também em relação à localização dessa lesão. Vou dar um exemplo prático. A gente está falando aqui, vamos pensar na Almirante Barroso, quem sair da... Se você tem um acidente que acontece ali no início da Almirante Barroso, logo depois da rodoviária, próximo a Curuzu, pode atrapalhar demais o trânsito que está lá para trás, né? Pode atrapalhar demais o trânsito que está lá para trás. Mas se você já tem um acidente que acontece lá no entroncamento, já é diferente. O trânsito até chegar lá, você tem outras oportunidades de pegar vias acessórias para que você consiga, de repente, garantir que o trânsito fique bom em grande parte da saída de Belém ali. Então, o mesmo raciocínio vale para a coronária. Você pode ter uma obstrução que é lá na pontinha da coronária, numa região tão distante, que se você for parar para pensar, quanto de músculo cardíaco tem em risco ali? 2%? 3%? Será que vale a pena você colocar uma molinha que pode entupir também e causar um infarto que talvez o paciente nem tivesse? Será que você vai correr o risco de colocar uma molinha ali numa situação que pode, inclusive, desencadear um derrame? Porque tem riscos de complicação, são pequenos, os riscos são pequenos, cada vez menores. O pessoal cada vez mais bem treinado, as técnicas avançaram, a gente reduziu muitas complicações de cateterismo, mas acontece. Então, você tem que ponderar localização, número de vasos acometidos, grau de obstrução, se as obstruções que existem, elas realmente estão diminuindo o fluxo de sangue Mas, para o doutor músculo Diandro, cardíaco. Tudo isso é importante. o paciente não tem muita opção, né? Ele vai fazer o cateterismo quando ele acorda da anestesia, só é comunicado, olha, implantamos 2 stents, um stent, assim por diante, né? Que isso tudo é É, implantado durante o exame. aí, não deveria ser assim, tá bom? Eu vou contextualizar aqui em 2 momentos, tá? 2 momentos. Uma coisa é o paciente que chega num cenário de dor torácica, dor no peito aguda, chega no hospital e você determina que ele tem a necessidade de fazer um cateterismo de urgência e emergência.
E aí, lá na hora, você observa que tem um vaso que está com uma obstrução muito grave, que está causando os sintomas daquele paciente. Verdadeiramente, ele está com aquele mal-estar por conta daquele vaso que está entupido. Isso não tem discussão. O hemodinamicista, que é quem faz o exame, ele tem que abrir esse vaso. E ele vai lá, coloca o stent, resolve a vida do paciente. A gente não questiona jamais a abertura desses vasos na situação de síndrome coronária aguda. É inquestionável. O que acontece, Bona, e que você chamou a atenção de uma maneira muito importante, porque isso todo paciente tem que ter em mente, é você fazer uma estratégia de abertura de um vaso de um paciente que está estável, às vezes sem sintomas, ou às vezes com sintomas bem controlados, que a gente chama de angina estável. O que é isso? Ó, já tem uns 4, 5 meses que eu vou fazer minha caminhada, quando eu faço ali 200, 300 metros, eu sinto uma dorzinha no peito, aí eu paro, e aí melhora. Isso a gente chama de angina estável, quando tem mais de 3 meses de evolução. Nesse cenário, ou de um indivíduo sem sintomas, quando você faz o cateterismo, o ideal é que você estude anatomia e que você tenha uma noção se aquela anatomia que não está normal está causando repercussão para o paciente verdadeiramente. Será que o músculo cardíaco não está recebendo sangue como deveria? Você tem opções para isso. Você pode fazer cintilografia miocárdica, pode fazer ressonância, até o próprio teste ergométrico, ecocardiograma com estresse. Então, tem várias opções para você descobrir se aquele entupimento que você está vendo ali no cateterismo, se ele causa ou não causa sintomas. O problema qual que é? Que muitas vezes existe um reflexo que é viu a obstrução, quero abrir. É quando você trata no mesmo momento. É bom? Não, não é legal. O ideal é que seja discutido, inclusive com o próprio cardiologista que indicou o exame, para que a decisão seja compartilhada. Veja, olha, não, mas essas lesões, eu não acredito que causem sintomas, vamos estudar melhor, para poder evitar de colocar stent onde não precisa e colocar quando realmente precisa. Muito importante essa sua observação. E aonde entra a angiotomo? Legal. Ela antecede o cateterismo? Qual é a função dela? A angiotomografia, ela é uma ferramenta para vocês entenderem, quando a gente faz o cateterismo, a gente injeta o contraste e você vai vendo como se fosse num raio-x dinâmico. Você vai filmando ali o coração com raio-x para você ver o contraste passando pelos vasos do coração e ver se tem alguma obstrução ou não. É um processo invasivo. Você tem que colocar um catéter até lá na coronária para injetar o contraste e ver isso daí. A angiotomo, Bona, surgiu como uma opção menos invasiva para a gente conhecer a anatomia do coração, da mesma forma que o cateterismo pode ajudar, a angiotomografia também pode ajudar eu ver onde é que tem obstrução do vaso, quantos vasos aparentemente estão com obstrução, ou seja, eu consigo utilizar contraste também para ver o vaso, só que eu injeto na veia do paciente e pego as imagens pela tomografia. Quando a gente faz isso, você tem a possibilidade de determinar se existe ou não alguma obstrução e se existir, se ela é discreta ou se ela é moderada ou às vezes até importante. Ou seja, é uma ferramenta muito útil quando a gente quer descartar, quando quer descartar a necessidade de um cateterismo. Você olha para o paciente e fala assim, olha, estou calculando aqui que a probabilidade de você ter plaquinhas de gordura mais exuberantes a ponto de obstruir muito o vaso, a probabilidade não é muito grande, não. Ela é baixa moderada. Para você não fazer um cateterismo, vamos conhecer sua anatomia, então, e ver se a gente está certo? Através da angiotomografia, ela vai muito bem nesse cenário. Aí você faz a angiotomografia de coronárias, e aí você vai descobrir. Se não tiver lesão nenhuma ou for muito discreto, parou por aí. Você não precisa de cateterismo. Porém, quando você tem lesões que são moderadas a importantes, é necessário você entender melhor o que está acontecendo através do cateterismo, porque ele é o padrão ouro. Ele vai ser quem vai bater o martelo. Por quê? Porque na tomografia de coronárias, muitas vezes você pode ter uma placa superestimada, maior do que realmente ela é, ou às vezes até mesmo subestimada, parecendo que ela é Doutor menor, mas Diandro, na verdade ela é maior. qual é o risco hoje no cateterismo? Ó, cateterismo, se você for pensar desde o início do procedimento, ele começa com uma punção da artéria, que pode ser radial, pode ser femoral, às vezes até aqui do braço, a braquial. Você tem riscos, então, de acidente de punção com sangramento local, pode formar um hematoma no local da punção, seja na região inguinal, aqui embaixo, né? Seja na região radial. Você pode ter uma lesão do vaso, causando uma coisa que a gente chama de pseudaneurisma, que é como se fosse o vaso, ao invés de ele ficar retinho, ele fica como se tivesse um balão que corre o risco até de ter ruptura. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Você pode ter uma perfuração de uma coronária,
e o sangue extravasar para ao redor do coração, formando um derrame, e isso pode levar ao tamponamento cardíaco. Isso tudo está assustando quem está ouvindo, Bona, mas não é para assustar. Por quê? Porque isso era algo que acontecia mais frequentemente quando as técnicas eram incipientes. Hoje em dia, em mãos experientes, a taxa de complicações ela é menor do que 0,7%, 0,6%. O próprio AVC, que pode acontecer por uma plaquinha se deslocando quando você está passando o catéter, ele também é baixo, vai depender do paciente, da técnica utilizada. Então, não é para achar que é um exame... Demora quanto tempo esse exame? Para diagnóstico, Bona, para diagnóstico, do momento em que o paciente chega na sala, faz a punção, pode demorar de 30 minutos a 1 hora, você faz um diagnóstico ali, mas a depender da complexidade, da anatomia, das lesões encontradas, dos estudos que forem feitos ali durante o cateterismo, pode demorar até mais de 2, 3 horas. Por quê? Porque às vezes você pode encontrar placas que você acha assim, Bona, poxa, eu estou vendo essa placa aqui, parece que tem 60% de obstrução e o paciente está com uma dor que eu não tenho certeza que é do coração. Nesse momento, o hemodinamicista bem treinado, ele tem algumas técnicas que ele pode utilizar para fazer uma análise de função, saber será que essa placa realmente pode causar dor? Ele pode fazer estudos que a gente chama de FFR, IFR, e isso leva um tempo a mais. Então, por isso que eu estou falando que para diagnóstico pode ser tão rápido quanto 30 minutos em mãos experientes, ou pode ser mais prolongado, varia bastante. Então, o senhor tem repetido muito, mãos experientes podem ser a salvação? Sim, Hoje, para morrer de infarte, para chegar a um AVC, é falta de informação, é falta de cuidado preliminar, não é? Acredito que está quase completamente correta a sua frase, eu colocaria 90%. 90% dos casos de primeiro infarto e de primeiro derrame acontecem por negligência nossa como um todo, como sociedade. Por quê? A gente tem estudos publicados em 2001, 2004, 2016, Bona, que chamam Interheart e Interstroke, que eles mostraram que 90% de todos os casos de primeiro infarto e de primeiro AVC, primeiro derrame, estão relacionados a 9 fatores que a gente pode controlar, como pressão alta, diabetes, colesterol ruim, tabagismo, sedentarismo, obesidade, uma alimentação ruim. Então, tudo isso é importante. Estresse, ansiedade, depressão, são todos fatores que a gente pode identificar numa consulta e propor intervenções, e vai reduzindo o risco de você ter esses eventos. Se a gente conseguisse controlar os 9 fatores, Bona, a gente ainda teria 10% de casos de infarto e de derrame que a gente não conseguiria evitar. Mas vamos falar de mortes no Brasil. No Brasil, são quase 400 mil mortes por ano por essas duas doenças. É a maior causa mortes no Brasil, né? Do mundo. De cada 3 pessoas, Bona, uma vai morrer por problema cardiovascular. De cada 3 pessoas, uma morre por problema cardiovascular, principalmente por infarto e derrame. Então, olha só, a gente tem quase 400 mil mortes por ano no Brasil por essas doenças. Se a gente está falando que só 10% era para acontecer, era para estar acontecendo 40 mil. A gente está tendo um excesso aí de 360 mil. Por que isso está acontecendo? É o sistema de saúde como um todo, é a gente profissional da saúde, é o paciente que às vezes não engaja, mas muitas vezes não chega informação para ele. Mas a gente está numa era da sociedade que a informação está ao alcance da palma da mão. Então, a gente tem que repensar o modelo que a gente vem vivenciando para que a gente consiga reduzir esse impacto da doença cardiovascular. Bem, doutor Diandro, e aí a gente vai entrar na telemedicina, vamos entrar na tecnologia ligada à salvação das pessoas, principalmente numa região como a nossa, de dificuldades de acesso e assim por diante. Explique para nós, o que é startup Cardia? Perfeito. Cardia, na verdade, Bona, o Cardia é um produto é um dos produtos que nós temos na startup. Eu sou sócio de uma startup que chama Neomed. É uma startup voltada para inovação e tecnologia na área da saúde. Por conta disso, ela é chamada de Health Tech, né? É uma startup de tecnologia em saúde e que a gente tem como missão principal reduzir a distância entre sintoma e tratamento. Qual que foi o estalo que a gente teve para criar essa startup? Se você for olhar no Brasil, a gente tem, primeiro, uma carência muito grande de profissionais da saúde. Falando de cardiologistas, de médicos, a gente tem 2,4 cardiologistas para cada 100 mil habitantes, e, sobretudo, na região sul e sudeste. Quando a gente vai falar da região norte, centro-oeste, nordeste, o impacto é muito maior de carência de cardiologistas. E como a gente acabou de comentar, a mortalidade global, não só no Brasil,
a maior responsável pela mortalidade é a doença cardiovascular. Só em 2019 foram 18 milhões de mortes aproximadamente por doenças cardiovasculares. Então, o que a gente pensou? Poxa, por que morre tanto? Morre de infarto e morre de derrame. Ah, porque não tem prevenção. Então, vamos fazer algumas coisas para melhorar a prevenção. Mas, além de não ter prevenção, vai continuar paciente chegando na urgência e na emergência com infarto e, às vezes, não vai ter nem o diagnóstico de que ele está infartando. Então, vamos tentar solucionar esse problema. O que a gente fez, Bona? A gente criou uma plataforma chamada Cardia. O que é essa plataforma? Você pode estar em qualquer lugar do Brasil, qualquer interior. Vamos colocar aqui, está lá em Cametá, e você foi passear em Cametá, foi curtir o carnaval, se fosse ter o carnaval, né? Não sei se vai ter, mas chegou lá em Cametá, por azar, exatamente, por uma ironia do... Então, fizeram bem, mas por uma ironia do destino, chegou lá, estava comemorando com a família e teve uma dor no peito, chegou num pronto atendimento, não tinha cardiologista, era um recém-formado que nunca viu ninguém infartando. Aí você fala, caramba, o que eu vim fazer aqui, podendo estar curtindo num local que tivesse cardiologista? Por que não curtir Cametá, que é tão bonito, só porque não tem um cardiologista, eu não vou curtir? Lá tem cardiologista, eu conheço, inclusive, muito bom, mas digamos que não tivesse. Você ia chegar lá, no pronto atendimento, ia ser feito o seu eletrocardiograma. Mesmo que o colega que estivesse lá nunca tivesse visto um eletro, você pode pegar esse eletro, em PDF mesmo, independentemente de qual é o tipo de aparelho que ele foi feito. Você coloca na nossa plataforma, que é uma plataforma online, funciona como um software as a service, imagina como se fosse o Netflix. Você entra com o seu login e senha, você entra no Netflix, igual no nosso, você entra com o seu login e senha, você está na nossa plataforma. Você coloca o seu eletro ali em PDF, a nossa inteligência artificial, em menos de 20 segundos, é uma média de 11 segundos, tá, Bona? Ela já interpreta esse eletro, e ela vai dizer, o eletro do Mauro Bona está mostrando um infarto com supradesnivelamento, que é um infarto grave, precisa ser avaliado com urgência pelo nosso cardiologista aqui da Neomed. Em até 5 minutos, o nosso cardiologista tem a obrigação de avaliar seu caso e liberar esse laudo na plataforma. A média de liberação do exame está de 2 minutos e 20 segundos, tá, Bona? A gente está liberando muito rápido. Aí, digamos que libere lá na plataforma e o plantonista vai ver, nossa, chegou aqui o laudo do colega de lá e está dizendo que o Mauro Bona está infartando, um infarto que tem que ser tratado agora, mas eu não sei tratar, eu nunca vi um infarto, e agora? A nossa plataforma, Mauro, ela tem um chatbot que foi desenvolvido, é uma inteligência desenvolvida toda baseada nas nossas diretrizes brasileiras de infarto, nas diretrizes europeias e americanas, e basta que o plantonista de lá, de Cametá, queira ter esse suporte que ele vai receber. A gente vai perguntar, olha, o seu paciente está tendo um infarto, você confirma que esse exame é dele mesmo? Ele diz que sim. A partir de então, começa uma conversa com o nosso bot, com o nosso robô, que vai liberando todas as informações que ele precisa para decidir o que é melhor para você. O acesso a essa plataforma é sempre do profissional de saúde, é sempre do hospital e nunca do paciente, né? É do hospital e do paciente na entrada. O paciente também? Hospital e profissional de saúde, quando o paciente entra, é no hospital e profissional de saúde. Aí eu vou te dizer como que acontece. Identificou o infarto, o colega que está lá, ele quer ter esse auxílio, a decisão do que é melhor para fazer para o seu caso, vai ter um passo a passo ali que o nosso bot vai entregar para ele, e isso já acontece, tá, bom? Isso eu não estou falando que é futuro, não. Está acontecendo em 10 hospitais aqui de São Paulo e de outros estados do Sudeste. Vai recebendo as informações, olha, você tem como fazer cateterismo nesse momento em Cametá? Não, não tem. Você tem como transferir para Belém em até 2 horas já abrir o vaso do Mauro Bona? Não, não tem. Não vai demorar mais do que 120 minutos. Então, você vai ter que utilizar tal medicação em tal dose, dar tanto de AS, tanto de clopidogrel. Ele conduz tudo. Se ainda assim, o colega que está lá, ele tem dúvidas do que deve fazer no seu caso, Mauro, ele tem a liberdade de conversar diretamente com o nosso cardiologista que está de plantão. Aí fecha todo o cenário de tratamento do caso agudo. Só que não para por aí. A partir do momento que você recebe a alta, que você vai para sua casa, a gente tem como gerenciar a sua saúde através de um outro aplicativo, que aí é de acesso seu como paciente, para a gente saber como você está evoluindo depois do seu evento. Está tomando as medicações direitinho, como que está ficando sua pressão, o peso, a frequência cardíaca, ver se você vai voltar na consulta no prazo que foi pré-determinado. Então, a gente consegue gerenciar também o pós-infarto através de um outro aplicativo que chama Pulsar, que é irmão do Cardia e que faz parte do nosso projeto como um todo para reduzir a mortalidade cardiovascular no Brasil e no mundo. Tudo dentro da Neomed ali, viu, Juan?
Tá, então os clientes da Neomed, no caso, são os intermediários, são os hospitais, as clínicas e os profissionais de saúde. Eles que Perfeito. devem estar devidamente aparelhados e com uma ligação direta, né? Exato. O que ele precisa? Você acabou de falar, o que ele precisa é basicamente isso. Ele tem que ter um computador ligado à internet, em que ele possa ter também ter um eletrocardiograma, que ele consiga extrair esse eletrocardiograma em PDF, e basta colocar na plataforma. É muito, muito simples. Isso é a telemedicina. Isso é uma das ferramentas que a telemedicina proporciona. A gente tem vários outros produtos, mas falando especificamente de paciente agudo, esse é um dos que a gente tem, o Cardia para infarto, manejo de E o infarto. tempo para intervenção é fundamental quando se fala em coração, né? Tempo é músculo, Bona, a gente fala isso sempre, tempo é músculo. Eu vou te dar um dado muito objetivo, tá? De um estudo chamado GREAT, da década de 70, um estudo que acompanhou muitos pacientes que tiveram infarto, e eles avaliaram o impacto que teve o tempo para abrir o vaso sobre a vida do paciente. Então, olha só, quando o paciente chega com o vaso entupido totalmente, está fechado, você tem que abrir ali na hora, né? O eletro mostrou que ele está infartando, esse vaso tem que ser aberto. Cada minuto que você demora para abrir esse vaso, Bona, são 11 dias de vidas perdidos. Cada minuto de atraso para abrir um vaso que está fechado são 11 dias de vidas perdidos. Baseado nesse cálculo, o que a gente tem já de dados do estudo, a gente está fazendo estudo, né? Tudo a gente tem que ver o que está acontecendo. Então, a Neomed, ela faz estudos, inclusive esse que eu vou citar para você agora, a gente vai apresentar lá na França, em Marseille, dia 18 de março, no maior congresso de emergências cardiovasculares do mundo, é um congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, a gente vai mostrar esses dados lá. Como a gente está conseguindo antecipar muito o diagnóstico do infarto e auxiliar no tratamento, a gente já está com um cálculo de 73 anos de vidas salvos com a ferramenta que a gente implementou nos 10 hospitais que estão rodando e que vai ter mais 30 até julho, né, já fechados de contrato. Então, olha o impacto que isso traz para a nossa sociedade, né? A gente espera que daqui a 1, 2, 3 anos já sejam séculos que a gente esteja calculando de vidas salvas aí, né, de anos de vidas salvas. Hoje, o acesso ao eletro pode ser feito até por relógio aqui no pulso, né? Há a possibilidade do paciente ter acesso direto à Neomed, a esses aplicativos, já que ele tem aqui no pulso o eletro dele? O que acontece, Bona? Tem uma coisa que é muito importante da gente falar sobre esses dispositivos. Eles vão mudar, né, a forma como a gente trabalha dados em saúde. A gente chama de wearable devices. Então, smartwatch é um wearable device, e traz muita informação importante para a gente. Quando a gente está falando especificamente do infarto, pensa como se fosse a parede da sua casa, que você está olhando ali e parece que tem uma infiltração. Aí, a sua esposa chega, ela olha, fala assim, Bona, olha, eu acho que não tem infiltração nenhuma. Aí vem o seu filho, olha também e fala, não, olha, eu acho que não tem infiltração nenhuma. Qual que é a relação disso com o eletro? Toda vez que você quer fazer uma conclusão sobre um caso de possível infarto, você não pode estar tendo uma única observação. Você não pode ter um único observador. Você tem que ter pelo menos 2, idealmente 3, mas pelo menos 2 concordando com aquilo que está sendo mostrado. Ou seja, a gente precisa de um eletrocardiograma que tenham 12 derivações, 12 pontos de observação. Quando a gente está falando do relógio, ele me dá uma única derivação. Tem como a gente explorar outras derivações utilizando o relógio? Tem como eu colocar para ver de outros pontos de observação, como se eu estivesse chamando seu filho e sua esposa também para ver? Tem. Tem como fazer isso. Mas precisa ensinar o paciente como que é a posição que ele vai ter que fazer para que a gente consiga observar o traçado eletrocardiográfico de outros pontos distintos para ter certeza que está tendo aquela infiltração na parede lá, para ter certeza que ele está infartando. Então, não é algo que a gente vem utilizando por conta disso que eu citei, mas é muito útil para outras coisas. Por exemplo, arritmias, fibrilação atrial, que é quando seu coração fica descompassado, ele fica batendo totalmente fora de ritmo. Os smartwatches estão mostrando a quantidade de pacientes, principalmente depois dos 65 anos de idade, que tem essa arritmia e que aumenta 5 vezes a chance de ter derrame e que passavam despercebidos, porque eles não sentem nada. Olha como ajuda. Numa única derivação, você pode detectar isso. Então, o relógio ajuda em outros cenários, mas para o infarto especificamente, ainda não é uma ferramenta muito utilizada, não tem essa validação. Doutor Diandro,
Muito obrigado por toda essa consulta pública num momento como esse, em que a gente está cheio de dúvidas, e a gente conseguir um profissional da sua categoria que nos dê todo esse tipo de informação publicamente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E principalmente sabendo que é nosso conterrâneo, né? Atua em São Paulo em função da pesquisa, mas tem um sangue paraense. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez o seu espaço, Bona. É sempre um prazer falar com você. Você traz questionamentos que eu tenho certeza que são muito úteis para a nossa sociedade como um todo, abrindo os olhos para o que a ciência traz e valorizando informações de qualidade. Então, eu queria, inclusive, parabenizar você por sempre trazer isso. Eu que acompanho seu programa, sei o quanto que é importante informações de qualidade chegar para a nossa sociedade. Então, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade. Você pode contar comigo sempre, que é um prazer falar com você, tá? Grande abraço e boa noite. Forte abraço. Boa noite.